Exemplo, resolução, custo de material mais moda e rateio de valores. Uma indústria produz 3 tipos de máquinas, sendo a máquina MC200HP, máquina MC250HP e máquina MC300HP. Os custos incorridos no período foram A. Compra de material para ser Exemplo, resolução, custo de material mais moda e rateio de valores. Uma indústria produz 3 tipos de máquinas, sendo máquina MC200HP, máquina MC250HP e máquina MC300HP. Os custos incorridos foram: compra de material para usinagem, R$275 mil. B. Compra de material acabado para montagem, R$245 mil. Custo de mão de obra direta no período foi de R$293 mil. D. 11% do material usinado que sobra durante a produção é vendido como sucata e 18% separado para a produção de um subproduto. O material usinado, sucata e subproduto e mod será aplicado na mesma proporção do tempo produtivo das máquinas. O tempo produtivo das máquinas é 1.250 horas para a produção de máquina 200HP, 1.350 horas para a produção de máquinas MC250HP, 1.450 horas para a produção de máquinas 300HP. Do material acabado foi destinado 50% das máquinas para as máquinas MC200HP e 30% para as máquinas MC250HP e 20% para máquinas 300HP. Resolução. Primeiro passo para o cálculo. Então, vamos colocar aqui o primeiro passo para o cálculo. Então, esse primeiro passo para o cálculo é calcular o tempo total produtivo. Será o nosso critério de rateio. Será o critério de rateio divisor. Então vamos calcular o tempo total aqui, que será o nosso critério de rateio divisor. Eu chamo divisor porque nós vamos dividir pelo total. Então, nós temos aqui as seguintes máquinas. Tempo produtivo, né? MC200HP, MC200HP é igual a 1.250 horas. MC250HP, tempo produtivo é de 1.350 horas. MC300HP, o tempo produtivo dela é de 1.450 horas. Então aqui nós temos aqui o tempo, nosso critério de rateio, o tempo por hora que nós vamos ser gasto. Então, total de horas produtivas vai ser 1.250 mais 1.350 mais 1.450. Então, esse aqui será o nosso total de horas produtivas.
Então, esse total aqui de horas produtivas será o nosso critério de rateio divisor. Então, esse aqui será o nosso critério divisor, rateio divisor. Então, vamos fazer o nosso cálculo aqui. Será o nosso resultado aqui, que vamos aplicar o valor total das horas produtivas. Esse valor total nós vamos utilizar para fazer o rateio, né, da compra do material para a usinagem. Então, compra do material para a usinagem, nós vamos utilizar esse total de horas produtivas. Então, somando lá 1.250 mais 1.350 mais 1.450 dá 4.050 horas produtivas. 4.050 horas produtivas. Então, nós já temos aqui o nosso critério divisor, né? Esse daqui é o nosso critério divisor. E nosso critério multiplicador, que é o tempo produtivo de cada máquina. Bom, agora a gente vai fazer aqui que nós temos o tempo produtivo das horas máquinas como critério de rateio. Essa F aqui, essa informação que nós transcrevemos para cá. Segundo passo que nós vamos calcular aqui, segundo passo, né? Calcular o rateio do material usinado. O que nós vamos fazer aqui? Bom, nós vamos pegar lá do material usinado, né? Lembrando que esse material usinado aqui, o valor dele é R$275.000. Então, nós vamos fazer o rateio para as máquinas referente a R$275.000. Então, esse material usinado aqui será o nosso rateio para as máquinas. Como que nós vamos proceder aqui? Para a máquina MC 200 HP, né? Então, ela vai proceder da seguinte forma: vai ser igual a 275.000, que é o total gasto do material a ser usinado, vai ser divididos por 4.050 horas, né, que é o total das horas produtivas, e multiplicar por 1.250 horas, que são as horas gastas na produção dessas máquinas 200 HP. Então, você vai tendo esse resultado, né, a ser encontrado. Então, vamos calculando aqui nosso cálculo da nossa aplicação dessa máquina, ok? O valor aqui que nós vamos ter 84.876,74. Então, nós vamos ter aqui essa cálculo que nós vamos fazer aqui, né? Que são 84.876,34. Então, esse daqui é o valor que nós vamos ter para a máquina 1250 HP, né, representando o valor que será apropriado a essa máquina aqui. Então, esse valor que será apropriado à máquina MC200 HP.
84.876,54. Para MC 250 HP, o processo de cálculo ele vai ser o mesmo. A fórmula de aplicação será a mesma. Vai alterar apenas o critério multiplicador, que em vez de 1.250 nós vamos usar 1.350 horas. Então, em vez de 1.250 nós vamos usar 1.350 horas, né? Nesse caso aqui, né, nós vamos ter 1.350 horas, 91.666,67. Então, R$91.666,67. Para MC 300 HP, o processo dele também será o mesmo, alterando apenas o critério multiplicador, que nós vamos utilizar aí 1.450 horas, né, que foi o total utilizado lá dentro desse processo. Então, nós vamos ter aí esse processo e nós vamos alterar para 1.450 horas, né, que terá então 98.456,79. Então, nós vamos ter lá R$98.456,79. Lembrando que para sua conta, a prova real, para ela estar correta, né, essa prova real aqui, para ela estar correta, né, ela somatória de todas elas, então a soma aqui, o total, né, o total de todas elas aqui, qualquer soma total dela aqui tem que fechar os R$275.000. Então, quando nós pegarmos a somatória de todos esses aqui, para estar correto, né, a somatória de todos eles tem que dar somatória do rateio. Então, o somatório do rateio ele tem que dar aqui o valor de R$275.000. Para estar correta a conta, então chegando nesse valor, então significa que a sua conta está correta. Então, nós vamos ter aqui o material usinado de todas as máquinas. Então, nós vamos ter aqui todo o material, o rateio do material usinado está aplicado nessa circunstância. O próximo passo que nós vamos ter que fazer, né, é calcular o custo, na realidade, da sucata ou do subproduto. Então, vamos lá. O que é esse custo da sucata e subproduto? Ele diz assim, ó, que 11% do material usinado que sobra durante a produção é vendido como sucata. Então, cálculo da sucata. Como ele está na mesma proporção do material usinado, terceiro passo aqui, então, calcular o valor da sucata. O que é sucata, pessoal? Sucata é que durante o processo de produção, a matéria-prima que sobra, né, na transformação para o produto, é vendido para um terceiro, né, para uma outra pessoa que vai reaproveitar aquela sobra, né, aquele excedente da produção, né, para transformar ou revender ele, reaproveitar, reciclar esse material. Então, o material que sobra é vendido como sucata. Então, ele sempre será negativo. Então, ele sempre será
valor será negativo. Por quê? Porque ele vai subtrair, né, do valor do material usinado, subtrair do custo do material usinado. Então ele sempre será negativo. Então ele vai subtrair aqui o custo do material usinado. Dentro desse processo, então, o custo aqui da sucata é equivalente a 11%. Então, 11% é o nosso custo da nossa sucata aqui. 11% é o custo da nossa sucata. Esse custo aqui da sucata, de 11%, ele vai ser calculado sobre esses valores aqui. Então, lembrando o seguinte, que o percentual ele deve ser aplicado ou simplesmente multiplicado por um coeficiente dele. Então, qual é o coeficiente de 11%? 11% equivale a 0,11 vezes 0,11. Então, nós vamos multiplicar ele por 0,11, que é o valor da sucata. Então, todo o material usinado aplicado na produção das máquinas, ele terá o valor aí, a sobra, a equivalência de 0,11. Para encontrar 0,11 é só você dividir aqui o 11%, vamos dividir por 100. Então 11% vai dar 0,11, que é o equivalente em coeficiente, como estamos falando em percentual. Então nós vamos ter esse equivalente em coeficiente aqui sobre o percentual. Então nós vamos fazer a seguinte situação: a sucata aqui, ele será menos, sempre será negativo, 11%. Então ele será sempre negativo e você vai ter esses valores aí, que vai somar lá também nesse total aqui. Então, nesse caso aqui, o meu valor aqui é 9.336,42, negativo, menos 9.336,42, para esse valor que vai ser o valor de menos 10.083,33, 10.083,33, e nesse valor aqui nós vamos ter 10.830,25, 10.830,25. Eu vou deixar esses valores aqui em vermelho, para que identificarmos facilmente que eles são valores negativos. Eles vão ser subtraídos, do material usinado. Então, esses 11% aqui são valores negativos. No meu quadro que eu estou fazendo aqui de resumo, no Excel, eles também são valores negativos. Tendo calculado aqui a sucata, eu vou para o meu quarto passo aqui, que é calcular o custo do subproduto. O que é o subproduto? Subproduto, quando sobra o material do produto principal, o material vai ser usinado, eu transformo ele num produto secundário e aproveito a sobra da matéria-prima de um determinado produto para a fabricação de um outro produto. Ele diz assim, que da nossa sucata, lá da nossa matéria-prima, é separado 18% para a sucata. Então, ele vai ter 18% aqui, que ele vai ser o custo,
do nosso subproduto. Então esse custo aqui do nosso subproduto, ele vai ter 18%. Então a aplicação dele será a mesma fórmula anterior, né, do passo 3, só que ao invés de nós multiplicarmos por 0,11, né, nós vamos multiplicarmos ele por 0,18. Então nós vamos ter uma multiplicação aqui por 0,18. Então ele vai ter os mesmos valores desse material que está sendo usinado. 18% dessa sobra eu consigo reaproveitar para fazer um produto secundário. Então vamos aplicando aqui o nosso subproduto. Ele também será logicamente negativo, só que eu vou pegar aqui e multiplicar ele por vezes 0,18, que é a minha equivalência, né, do coeficiente de 18%. Deixa eu ver aqui no numeral. Então esse valor aqui também é negativo. Então vamos ter aqui menos. Vamos subtrair aqui 15.277,78 para MC200HP. Vamos subtrair também aqui o valor de 16.500. Então R$16.500 para MC250HP. E vamos subtrair aqui o valor aqui 17.772,22. Então 17.722,22 Então lembrando que todos esse material aqui é o nosso material, que é o nosso subproduto, ok? Então nós temos essa seguinte situação aqui, que é o nosso quarto passo, que vamos resolvendo. Desse quarto passo aqui é o material usinado, sucata, subproduto. Então falta resolvermos a questão da MOD, que também é aplicado na mesma proporção. Então a MOD no período 293 mil. Então como nós temos essa MOD aqui 293 mil, vamos colocar aqui como quinto passo. O quinto passo aqui então é o calcular, né, a MOD, ou seja, a mão de obra direta da fabricação, da usinagem das nossas máquinas. Então calcular a MOD. Então vamos calcular a MOD aqui nesse sentido. O que nós temos aqui? A MOD é mão de obra direta. Então a nossa mão de obra direta, né, ela vai ser o valor lá de 293 mil. Que é o valor que está sendo aplicado nesse sentido aqui da mão de obra. Então esse é o valor gasto na produção das nossas máquinas. Eu vou aplicar ele na mesma proporção do tempo produtivo, então ele vai utilizar a mesma regra lá do material usinagem. Para MC 200HP, 250HP, ele será da seguinte forma: 293.000,00 divididos, R$293.000 divididos por 4.050 horas, que é o total de horas aqui, que está utilizando o mesmo critério, e multiplicado por 1.250 horas, vezes 1.250 horas. Então, ele vai ter essa resolução nesse sentido aqui, que vai ser
a nossa mod. Então, nesse sentido, nós vamos aplicar aqui o custo da mod para a máquina MC250 HP. Então nós vamos ter esse valor de R$90.432 com 10 centavos. R$90.432 com 10 centavos. E eu vou puxar isso sucessivamente, alterando para 1.350 horas e sucessivamente para 1.450 horas, que na somatória ele tem que dar os 293 mil para estar correto, né, a minha soma. Então, né, soma o meu rateio, né, a soma aqui tem que dar os 293 mil. Então, eu vou calcular para MC 200 HP, para MC 250 HP, 1.350 horas. Eu vou mudar apenas o meu critério multiplicador, né, que vai ser diferente, 97.666 com 67. E depois eu vou aplicar o mesmo formato de cálculo, a mesma forma para MC 300 HP, alterando o critério de rateio para 1.450 horas, que foi o total de horas gastas na produção da MC 250 HP, que vai me dar aí um resultado de R$104.901 com 23 centavos. Então, esses aqui são os nossos resultados que obtemos dos nossos cálculos do rateio da mão de obra. Lembrando, né, logicamente, que o somatório do rateio para estar correta, então, a nossa conta, né, então ele tem que me dar o valor de 293 mil, que são o valor que foi aplicado para ser rateado entre as máquinas. Somatório do rateio. Bom, agora nos faltou então fazer o custo da montagem, então do material comprado acabado para montar o nosso produto, né, que é o sexto passo aqui, o custo da montagem, né? Então, nosso sexto passo, vamos calcular esse custo da montagem. Então, nosso sexto passo é o cálculo do custo da montagem. No sexto passo, calcular o custo do material aplicado na montagem desse produto no material acabado. Esse custo ele teve um valor, né, aqui no enunciado de R$275 mil. Então esse é o custo que teve aqui no enunciado da montagem. E a aplicação dele, ele vai se dar nesse percentual aqui, ó, do material acabado, né? Material acabado para montar 50% foi aplicado da máquina 200 HP. Então, dos 50%, 30% e 20% sucessivamente. Então,
ele vai pegar esses valores aí na aplicação sucessiva deles. Então, para a máquina, para MC 200 HP, né? 200 HP, eu vou pegar lá 293 mil, 275 mil, 293 mil, desculpa. Então, esse 293 mil, não, material acabado, aqui 245 mil, desculpa, uma falha aqui, então 245 mil reais aqui do material acabado. Então, desses 245 mil, eu vou aplicar vezes 0,50, que é o coeficiente de 100%, para montagem, para 200 HP. Esse processo vai ocorrer na seguinte situação: para MC 250 HP, o esforço lá na produção, conforme o material usado, acabado foi de 30%. E para MC 300 HP, né, esse meu esforço desse material 250 aqui vai ser de 20%. Então, nós vamos aplicar esses percentuais que nós teremos o nosso cálculo material acabado ou comprado nós vamos ter esse esforço produtivo de 50 20, 30 e 20%. Então, nós vamos ter 30% e 20%, lembrando que a somatória dos três obrigatoriamente tem que dar os 245 mil. Então, 122.500 73.500 e por fim 49 mil. Um somatório soma do rateio a soma do rateio obrigatoriamente ele tem que dar os 245 mil para estar correta a conta. Ele tem que dar aqui a somatória dele, 245 mil. Daí ele estaria então correta a conta. Aqui nós vamos ter o nosso quadro de resumo, que vai ter a soma por máquina. Então, aqui teríamos a soma por máquina no quadro de resumo. Então, aqui no enunciado da questão, logicamente, dentro lá da lista 4, só para dar um exemplo, esse custo aqui, material acabado, esse quadro de resumos, nós teremos que ter aqui nesse exemplo. Então, resumo e cálculo. Ele estaria nessa
nessa circunstância aqui. Aqui estaria o nosso quadro de resumo de cálculo. Então, aqui estaria a soma por máquinas, ok? Então, essa soma por máquinas aqui é o nosso quadro de resumo de cálculo.